Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Todo mundo me conhece. Eu sou Ronald Apolinário, professor de História. Meus alunos sabem quem eu sou, meus amigos sabem quem eu sou, mas se você não me conhece, eu sou professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde eu trabalho com as disciplinas de historiografia, mais especificamente ainda na disciplina de narrativas historiográficas, onde trabalhamos especificamente, a questão de historiografia. Faz um tempinho que eu devia já ter colocado alguns vídeos, prometi a todo mundo, mas não tive tempo para fazer. E daí, depois da aula de hoje e alguns pedidos, eu pensei, vamos falar um pouquinho, vamos explicar um pouquinho do que eu prometi, ainda que eu não venha pegar o gancho que eu deixei no final do último vídeo, eu vou falar mais ou menos do que eu tinha prometido, mas dando umas voltinhas a mais. Qual vai ser o nosso tema de hoje, então? Eu vou estar tentando trazer para vocês algumas ideias, primeiro sobre o que seria o tempo histórico e explicar, assim, definitivamente o que seria a ciência que nós conhecemos como história. Claro, eu sei de toda a discussão na academia que nós temos, Hoje você tem diferentes tipos de historiadores que não estão mais nessa linha, não aceitam a ideia de história como ciência, entram muito mais na linha da teoria do discurso, bebem muito no Foucault, deixam de lado um pouco essa discussão que é tida como velha, na verdade. Alguns historiadores acreditam que essa discussão que o Marc Bloch, que é um historiador francês, faz, já passou, já não tem mais muito cabimento, mas, infelizmente, não é bem assim. Nós não passamos muito por isso. Muita gente ainda não sabe o que é discutido na academia, ainda está fazendo aquela boa e velha linha do tempo lá no quadro negro, bonitinha, como sempre, como a sua professora fez, como a professora dela também fez, e isso parece que não tem fim. Na sala de aula, pouca gente lembra de discussão de história como discurso, história como teoria literária, teoria linguística. Isso aí, infelizmente, gente, não está muito na vibe do professor de sala de aula, não. Então, caindo um pouco para a história de chão de sala, vamos voltar ao bom e velho Bloch e a Escola dos Análises para a gente entender um pouquinho o que seria, primeiro, o que seria a disciplina História, a ciência histórica, e segundo, o que seria o bem-aventurado tempo histórico. Isso faz parte da minha disciplina, faz parte dos meus temas, e o livro que eu trabalho bem aqui é esse livro aqui do Apologia da História, do Marc Bloch. Quem foi Marc Bloch, para quem não é historiador? Marc Bloch foi um francês, um historiador do começo do século XX, que fundou uma nova forma de historiografia chamada Escola dos Análises. E, para a época, era muito novidade, assim, trabalhava com coisas que hoje em dia a gente acha normal, mas que para a época era bastante novo, como discutir com outras disciplinas, abordar um pouco de sociologia, antropologia, fugir do crivo do tempo cronológico, era bastante novidade. Então Bloch, que era judeu, ele morreu em 1944, fuzilado pelos nazistas, lá em Paris mesmo, na França. Foi uma grande perda. E é ele que vai trazer para a gente esse conceito que eu quero trabalhar, que é o conceito de o que é história. Claro, eu não vou dizer para vocês o que é história como se fosse um papa, dizendo, a história é isso, ponto. Não é uma questão religiosa. É uma abordagem de uma linha de historiadores, e essa abordagem ela é limitada. Estamos falando de escola francesa, estamos falando de um tipo de história bem ocidentalizada, que infelizmente até os dias de hoje não assumiu muito do que seria uma história mais oriental, uma fuga um pouco diferente dessa teoria mais fechadinha, de história mais baseada na Europa, eurocêntrica, alguns diriam. Mas sabendo de tudo isso, o que o Bloch vai dizer? Ele vai falar o seguinte, que primeiramente o passado não existe. O que seria o passado? Você não tem como voltar no passado. Como eu falei no último vídeo, no passado não está mais aí para a gente ver. Não é igual aqueles filmes de ficção científica, onde você consegue de maneiras mil voltar ao passado, mas se eu modificar o passado, minha mãe não nascer, toda aquela vibe que a gente sabe que na verdade não rola isso, gente? No passado não existe, Ou você acordou hoje, filho, desculpa, mas ainda que os físicos quânticos vão dizer que é diferente, eu não sou físico, eu sou historiador. Então se os físicos um dia disserem diferente, provarem, e deixo para eles, cada um com o seu quadrado. Mas assim, para o Bloch não tem passado. Dentro da teoria que o Bloch fala,
O que nós temos, uma ciência não pode estudar o que não existe mais. Estou estudando o passado, mas cadê teu objeto de pesquisa, filhão? Cadê? Onde está? Não está, porque o passado não existe. O que vai existir então? O que vai existir é apenas aquilo que o homem deixou para trás. E, mais uma vez, vamos abrir aqueles parênteses éticos. Quando eu falo homem, eu não estou falando de gênero masculino, gênero feminino. Leiam-se. Eu vou falar homem dentro do conceito do Bloch de humano. Homem, leia-se, ser humano. Membro da espécie humana, tá bom? Então, para poder a gente não ter... Não, homem, mulher, gênero, não é esse o caso aqui não. Somente homem, leia-se, humano. Então, o que o homem faz? O homem sempre modifica o seu meio, cara. Para o Bloch, então, a história não seria uma ciência do passado. Ele coloca uma formulazinha muito interessante, que ele fala que a história é a ciência do homem no tempo. Cara, eu acho o máximo essa parte que ele fala isso. É um clássico, né? Uma abordagem clássica que ele coloca aqui, ó. Cadê? Ele bota aqui, ó. Ciência dos homens, dissemos. E é ainda vago demais. Preciso acrescentar, dos homens no tempo. O historiador não apenas pensa humano. A atmosfera em que seu pensamento respira naturalmente é a categoria da duração. Então ele coloca pra gente um problema. A história não é uma ciência do passado, ela é uma ciência do homem. Só estudamos o que os homens fazem. Como eu falei no último vídeo, as capivaras não têm ciência da sua própria existência. Para elas, hoje é hoje, amanhã é hoje, depois da manhã é hoje. Quem quiser saber disso mais, vê o último vídeo que eu coloquei falando sobre isso. Mas para o Mark Bloch, cara, a ciência da história é uma ciência do tempo. O homem no tempo. Então, o homem, o ser humano, é ele que nos importa. E ele nos importa onde? Ao longo do tempo. O que o homem faz... Todas as tretas que a gente quer saber são tretas feitas pelos homens. Então, quando você estuda 1789, você não está estudando uma data. Quem estuda a data é o cara que faz o calendário. A gente não é fazedor de calendário. A gente quer saber da treta em 1789. Essa treta, se ela durou 3 dias, 3 meses ou 3 anos... não vai nos importar tanto. Não estamos tão interessados em linha do tempo, em cronologia. O que nós estamos interessados é o que estava rolando. Qual o problema? Então, para o Mark Bloch, nós, historiadores, estamos muito mais interessados em saber o que estava rolando e qual foi o problema, quais são os acontecimentos que envolvem aquela temporalidade. É o que nós chamamos de tempo histórico. O tempo histórico, eu dei exemplo agora na última aula que eu dei, por acaso foi alguns minutos atrás. O tempo histórico, ele seria... Eu gosto de comparar o tempo histórico como uma mala. O tempo cronológico seria a mala e o tempo histórico seriam as coisas dentro da mala. Você está carregando dentro de si um monte de coisas que alguém deu significado. Então, o tempo histórico é muito mais o significado que nós damos a certos pedaços de tempo que estão contidos dentro do tempo cronológico. A minha mão está torta, peraí, é assim, tá. Eita, meu Deus, deixa eu falar. O tempo cronológico contém pedaços de tempo histórico. Então nós damos sentido àquele pedaço X e não damos sentido ao pedaço Y. Vamos lá para um exemplo. Entre 1930 e 1945, nós temos um período cronológico. 30, 31, 32, eu vou até 45 aqui, perdendo tempo do vídeo. Mas onde eu posso chegar? Eu posso falar de várias temporalidades dentro desse período. Vários, que chamam de fatos históricos, que é outro vídeo que eu vou fazer. Dentro desse período cronológico de 15 anos, nós temos a Era Vargas. Mas a Era Vargas, ela convive com outro período histórico, que é a Segunda Guerra Mundial, que é a Guerra Civil Espanhola, que é a Revolução Constitucionalista de São Paulo. Eu poderia pegar vários pedaços desse tempo e transformá-los em pequenos indivíduos históricos, né, em pequenos indivíduos a serem observados, indivíduos no sentido científico, e falar que o tempo da Era Vargas, quanto tem uma era? Quantos anos normalmente é uma era? Não existe como a gente quantificar uma era. Uma era, a Era Vargas foi quantificada a posteriori, depois que ela acabou, que os historiadores decidiram fazer, não, daqui até aqui é a Era Vargas.
Daqui até aqui é a Segunda Guerra Mundial, é um outro exemplo. Para o brasileiro, a Segunda Guerra Mundial vai de 1939 até 1945. Chega nos Estados Unidos, aqueles historiadores que fazem os livros escolares vão dizer o seguinte, que a Segunda Guerra Mundial é de 1941 a 45. Por quê? Porque foi quando eles entraram na guerra. É uma escolha. Eles escolheram essa temporalidade e não aquela. Então essa é a ideia de tempo histórico. O tempo histórico é o que o historiador decide valorizar dentro de um período cronológico. Como falei para meus alunos, né, você tem um historiador que coloca 100 anos em 5 páginas e outros que fazem de uma batalha que durou apenas 15 minutos um livro de 300 páginas. Que é o caso do Domingo de Bouvines, do Georges Duby. Uma batalhazinha pequenininha, ele transformou o Domingo de Bouvines num livro inteiro. Nós conseguimos fazer esse milagre, né? De diminuir, de constranger o tempo ou alongar o tempo. Isso é típico, porque o tempo que nós estamos trabalhando não é o tempo especificamente o tempo, né, cronológico, e sim o tempo histórico. Dessa maneira, nós podemos pensar também que nem sempre, como eu falei no último vídeo, o tempo é uma coisa dada. O tempo sempre foi que todo mundo concebe o tempo do mesmo jeito. Lembrem-se, não dá para pensar que a história e a historiografia ela é feita apenas por nós e apenas por ocidentais. Nós não somos ocidentais. Depois eu digo isso para vocês. Existem outras formas de pensar o tempo. Como é que o tempo rolou? Eu falei no último vídeo, né, sobre o tempo, que eu ia explicar melhor. O conceito de tempo ele variou de civilização para civilização. Mas se nós pudéssemos fazer um apanhado de qual foram as categorias de tempo que nós temos, eu poderia dizer que nós temos pelo menos 3 delas. Quais seriam essas categorias? Inicialmente, né, os religiosos, né, uma história vista de maneira mais religiosa, isso antes do período judaico-cristão, estamos falando aqui mais ou menos de uns 3.200 anos atrás. E até depois, se nós não considerarmos a sociedade judaica. Então, antes dos judeus aparecerem ali naquela região da Palestina, você tinha outras culturas, como a babilônica, né, o que chamam de caldeus. Você teria culturas mesopotâmicas muito mais antigas que acreditavam que o tempo era cíclico. Qual era a ideia de um tempo cíclico? É que tudo se repete. Tudo tem começo, meio e fim e volta para o começo de novo. Começo, meio e fim e volta para o começo de novo. Esse tempo, alguns historiadores, né, alguns arqueólogos, pessoas que estudam a antiguidade também, vão dizer que esse tipo de tempo cíclico, ele se baseia principalmente na observação da natureza. Primavera, outono, verão, inverno, primavera, verão, outono, inverno, primavera de novo, as plantas crescem, as plantas dão flor, as plantas dão fruta, as plantas, mais uma vez, plantas nascem, dão flor, e todo esse ciclo daria-se o ciclo de um tempo que não tem fim. Essa sociedade não via um Gênesis, não existia uma criação única do mundo. Algumas sociedades de hoje ainda pensam desse jeito, ainda que contem um ano de janeiro a dezembro, ou o começo do mês na língua que você queira, né, até o último mês. Geralmente são 12 meses, né, em quase todas as civilizações. Mas ainda que o cara saiba que tem 12 meses e que o tempo não se repete, na mentalidade de algumas sociedades, esse tempo, mesmo não se repetindo, ele tinha a ideia de ser um tempo que nunca acabava. Você não ia ter um apocalipse nesse lugar. Você não ia ter um Gênesis. Por exemplo, para a cultura hindu, né, dos vários hinduísmos que você tem as eras, onde cada era sucede a outra, uma tem 1.800 anos, terminou aquela, você vai ter, e nessa roda você chega numa era chamada Kali Yuga, onde vai ser a era da desgraça, horrivelmente desgraça, e quando ela terminar, volta para uma era de paz novamente. Isso é uma ideia de tempo cíclico, e de uma história tipicamente religiosa. Quem rompeu com isso foram os judeus. Os judeus vão fazer o seguinte, eles pegam e trabalham com a ideia de que existiu um começo e obrigatoriamente vai ter um final. E nossa sociedade ocidental, que bebeu desse modelo, a partir do cristianismo, o cristianismo também bebeu nesse modelo, o Apocalipse é cristão e unicamente cristão, esse modelo aí de começo, meio e fim, ele vai
permear a nossa vida inteira. A partir do cristianismo e toda a cristianização do Ocidente, nós temos a ideia de que um dia o tempo vai acabar. Porque um dia ele começou. Né? Essa é uma ideia de uma forma, criação mítica de uma gênese e uma criação mítica de um final. Isso dá sentido à nossa vida. Isso dá sentido ao nosso tempo, às nossas comemorações, à nossa existência e até mesmo ao nosso comportamento. Não vou fazer besteira não, senão no Apocalipse eu estou lascado. Né? Sei lá. Mas assim, esse tempo é o tempo da onde a academia tirou os seus calendários. A história acadêmica, que é majoritariamente vinda de um mundo cristão, acadêmica ocidental, ela vai beber desse nível aí. Vai pegar um tempo histórico e vai falar que esse tempo histórico, ele também é um tempo linear. É um tempo de começos, meios e um final. Se você pegar o que o Marx fala sobre o tempo, né, sobre os modos de produção, são tempos lineares, não são tempos cíclicos. Você tem o modo de produção primitivo, o escravo, o feudal, o capitalista, que vai ser substituído por um modo socialista e um comunista. Há uma linha de tempo. E essa linha de tempo chega de maneira ou outra a um final. Essas são as ideias de temporalidade. Nós da história acadêmica ocidental, bebemos dessa linha de tempo, dessa temporalidade linear. Não acreditamos que a história se repete, não acreditamos que vai voltar tudo do começo. Isso aí não faz parte da nossa concepção. Essa não é a nossa maneira de ver o mundo, nem ver a passagem de tempo. Daí a ideia de passado, né, que o passado passou pelo nosso medidor. Mas ainda assim, por incrível que pareça, nós não nos livramos por completo do tempo cíclico. Porque se você é católico, por exemplo, você tem o tempo comum, o tempo de Páscoa, o tempo de Advento. A igreja ela vai se repetindo aos tempos, botando desde o nascimento de Jesus até a sua morte com a Sexta-feira Santa e a renovação do tempo na Páscoa. Então, o nascer de Jesus até a sua morte fecha todo um ciclo religioso na Igreja Católica. E no cristianismo em geral. Né? Dessa forma, assim, nós não nos livramos por completo dessa herança cíclica. Mas ela passa a ser uma coisa muito mais subjetiva. Você sabe que sempre vai fazer aniversários, mesmo num tempo linear. Mas isso aí é apenas uma ilusão de ótica, né? Que nós temos ainda nesses dias de hoje, que ainda utilizamos o tempo linear. Então, assim, fechando nossa ideia aqui, para poder o vídeo não ficar tão longo, já está muito longo, o que nós temos é que um tempo da história é um tempo, um período de tempo, um pedaço, um naco de tempo, que o historiador escolheu e deu sentido a ele. E esse pedaço de tempo, ele faz sentido porque algo importante foi visto pelo historiador. Ele foi nomeado, ele foi retirado e recortado. Ele continua tendo datas, mas ele está apenas sobre o tempo cronológico, como o trem no trilho, como a roupa dentro da mala. Ele está no tempo cronológico, sobre o tempo, mas ele não precisa ser o tempo cronológico não faz tanto sentido, não importa tanto. O tempo cronológico apenas serve para referenciar. E é só essa referência que vai ser utilizada, porque no fundo, o que nos importa não é a data. É o que foi feito, é o que o homem fez no tempo. Valeu, gente. Só isso mesmo. Eu vou, no próximo vídeo, estar falando de fonte histórica, para a gente discutir um pouquinho sobre fonte e fato. O que é fato histórico? O que é fonte histórica? Tá bom? Primeiro eu devo falar sobre fato, mas vamos lá que eu vou deixando para vocês depois as dicas. Beijo para todas e todos e nos vemos. Tchau, tchau.